Olá, tudo bem? E aí, como é que vai o diálogo no seu casamento? Hoje eu quero conversar com você sobre uma das grandes questões que inundam as minhas caixinhas de perguntas no Instagram, referente à qualidade do diálogo na vida a dois. Ora, o diálogo é um dos fundamentos da vida a dois, um dos propósitos, um dos 5 propósitos da vida a dois, que a gente sempre relembra aqui, é o propósito da amizade. E você constrói a amizade por meio do diálogo. Então, é legítima essa preocupação, principalmente das mulheres, de desejarem um diálogo mais intenso em seus casamentos. Somado a isso, tem uma tendência maior do homem de falar menos, uma tendência maior da mulher de falar mais, e o fato de que, muitas vezes, quando o marido chega em casa, ele já está, inclusive, com a meta de palavras batidas, porque ele já conversou no trabalho, ele já jogou sua conversa fora. Na maioria das vezes, esse homem quer chegar em casa e simplesmente descansar, ele quer a cabeça vazia. Por outro lado, a mulher, talvez ali na dinâmica com os filhos, talvez na dinâmica do trabalho, talvez um pouco mais silenciosa, tem aquele desejo grande de conversar com o homem, e aí ela quer conversar, ele não quer conversar, e a história nós já sabemos, uma falta de conexão e uma falta de intencionalidade nesse pilar da vida a dois, que é a comunicação, que faz parte da amizade. Pois bem, quero que você entenda uma coisa aqui. É fundamental compreender a diferença sobre diálogo a respeito do casamento e diálogo no casamento. Vou repetir. Diálogo sobre casamento e o diálogo no casamento. Essa confusão aqui é crucial para você, esposa, transformar a qualidade da comunicação na sua casa. O seu desejo de conversar com seu marido, muitas vezes acaba se tornando em uma obsessão em falar sobre o relacionamento. Em outras palavras, você quer fazer uma DR o tempo todo. Então o seu marido já está ativando ali aquela luzinha na cabeça de que toda vez que vocês sentarem para conversar, vocês estarão falando sobre os problemas do casamento, ou vocês estarão falando sobre como funcionar o casamento melhor. Eu não quero dizer que essa conversa não seja importante. Ora bolas, nós temos esse canal aqui, eu estou nas redes sociais falando sobre vida a dois. É importante sim elevar o nosso conhecimento sobre casamento. No entanto, quando nós falamos da relação entre homem e mulher, é importante entender que a comunicação, ou seja, o diálogo no casamento, é mais elevado do que o diálogo sobre o casamento. Vou repetir de novo. O diálogo no casamento é prioridade. O diálogo sobre o casamento é eventual. E eu vou te ensinar isso de uma forma bem fácil para você jamais esquecer. Pensa num grande jogador de futebol, sei lá, Messi ou Cristiano Ronaldo. Você acha que ele aprendeu a jogar futebol jogando futebol ou lendo as regras do futebol? Percebe? O diálogo sobre o casamento é uma comunicação que tem um alcance limitado na conexão de duas pessoas. É importante, mas é pontual. É importante, mas é acidental. O que o seu casamento precisa? Ele precisa de diálogo no casamento. Ou seja, é preciso conversar sobre coisas leves, sobre gostos, sobre percepções a respeito da vida, sobre sonhos, sobre medos, sobre anseios. E aqui está a grande ferramenta: acolhimento. O que acontece muito quando as pessoas tentam comunicar no casamento? Elas logo transformam a pergunta em julgamento. Então vamos supor lá que o seu cônjuge chegou em casa, ou você chegou em casa, teve aquele primeiro reencontro ao longo do dia, né? Vocês ficaram espalhados e agora vocês estão se reagrupando para viver esse momento do lar. O momento do lar. Lar é aconchego, lar é acolhimento. Então é muito importante que a conversa seja pacífica, agradável. Vai ter os momentos para a gente falar de coisa séria. Vai, mas você não quer fazer esse depósito de conversas agradáveis, de conversas sem ofender, de conversas que não colocam o outro contra a parede. Cria esse crédito de conversas de qualidade, agradáveis, em que você não emite um julgamento. E no momento certo, a conversa sobre o casamento, a discussão da relação, vai entrar como um assunto dentro dos milhares de assuntos que vocês conversam no dia a dia. Percebe a diferença? Encontrou ali depois do trabalho. Como é que foi o seu dia? Aí o rapaz fala assim: meu trabalho foi um pouco pesado.
o meu chefe está pedindo para fazer isso e aquilo. Aí a mulher já vira e fala assim, já te falei que você tem que parar de reclamar. Veja, ele falou, acolha. Mesma coisa o inverso. O marido chega em casa, encontrou com a mulher, como é que foi o dia? Ela fala assim, não, o dia foi muito pesado, com as crianças, eu me senti muito cansada. Aí o cara fala, eu já falei que você tem que organizar uma estrutura mais eficiente. Não é a hora de julgar, não é a hora de julgar, é a hora de acolher. Por isso que a conversa no casamento vai treinar vocês, inclusive, para conversar sobre as conversas mais difíceis, sobre os temas mais difíceis. Vocês não sabem nem o básico do acolhimento de um diálogo harmonioso e vocês querem partir para a conversa mais profunda sobre propósito, sobre significado, depois de tantos ranços que você guarda aí dentro do seu coração? Percebe o tamanho da dor? Percebe o tamanho do problema? Fica aqui essa dica fundamental. Existe uma diferença entre conversas sobre o casamento e conversas no casamento. O seu foco principal é a conversa no casamento. Ah, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. No dia que vocês sentarem aí, chegou no final do trabalho, faça perguntas leves, tenha reações compreensivas, acolhedoras. Fale sobre o que foi bom no dia, o que não foi bom no dia e não emita um julgamento rápido. Crie no seu cônjuge um sentimento de que você está do lado dele. E isso vai fazer toda a diferença, porque aos poucos, veja, você vai descobrindo um amigo ou uma amiga em seu cônjuge. Presta atenção, os seus melhores amigos fora do casamento, as pessoas que vocês construíram amizades sólidas ao longo da caminhada, eram pessoas que te julgavam o tempo todo quando você falava? Eram pessoas que olhavam para você com a pior percepção possível no contexto? Claro que não. No entanto, você quer construir um casamento, mas julga o seu cônjuge como se fosse um inimigo. Não, aí não dá. Quando a gente se despertar para a necessidade de conversar no casamento, nós vamos começar a ter uma atitude mais leve, mais branda, mais favorável ao acolhimento e isso vai gerar conexão. Quando os pontos relacionados ao casamento, que é a discussão da relação, aparo de arestas, podar a árvore, tirar as ervas daninhas, vai fazer sentido, porque vocês já aprenderam a conversar de forma equilibrada. Vamos colocar isso em prática? Então, olha só, um desafio para você que está assistindo aqui. Que tal você fazer um propósito? Nos primeiros 15, 30 minutos que você encontrar com seu cônjuge no retorno do dia para casa, experimente não julgar. Experimente perguntar, acolher e sinalizar a sua compreensão. Se o dia foi difícil, diga que você compreende, peça mais informações, dê uma voz de encorajamento, não julgue, percebe? Se os gostos da pessoa que você está com ela são completamente diferentes dos seus, escute-os, repare-os, faça coisas que demonstrem para esse cônjuge que você está preocupado e conectado com ele. É isso aí? Vamos superar esse desejo de tudo que a gente faz tem que discutir a relação. Parece uma reunião de empresa. Toda hora tem uma reunião de diretoria, semanal, diária. Ninguém aguenta isso, tá bom?